Isso que eles falaram mostra que ou eles são retardados, que não tem senso de proporção nenhuma, ou eles agiram na má fé mesmo, pra eleger o PT. E agora vai lá, por isso que os bolsonaristas estavam bravos comigo. Eu vou criticar em todo mundo. Como eu cheguei lá e critiquei o MBL, falei, vocês erraram Eu entendo o lado deles, que o Bolsonaro fez muita besteira. Colocar o Cássio Nunes lá como ministro, pra mim foi errado, no meu Ele gosta de falar da PGR também, né? PGR, o pessoal não. No meu entender, mas tudo bem, né? Mas pra mim eles erraram. O que o Bolsonaro errou, eu falo. Eu não quero saber se é o político do meu lado, se eu votei ou não. Aliás, o que eu votei é o que eu mais tenho que cobrar. Eu votei nele, caramba. Eu vou ficar quieto? Aqui não, tem que idolatrar Mas político. qual que é a bronca dos bolsonaristas com você? Não, porque eu falei no Twitter que o mais importante é a nação e o povo, não o Bolsonaro. Se for o Bolsonaro presidente, ótimo. Se não der, a gente coloca outro. Ué, mas você falou uma obviedade. É claro que o mais importante é a nação e o povo. Mas o óbvio é inalcançável no Brasil. Você não pode falar o óbvio aqui. Assim, toda a ideia de votar no Bolsonaro é enquanto ele for a melhor alternativa pro povo. Sim, senão, né? E os erros dele têm que ser criticados. Sim. Se amanhã, se eu ver um Nicolas mais forte que ele, eu voto no Nicolas. Se eu vi a possibilidade de voltar ao municipalismo feudal, a municipalismo feudal. Agora eu tenho que falar uma coisa também que eu vi você falando e eu tenho que te criticar também. Desculpa, viu, Cogos? Eu gosto de criticar mesmo, tá? A crítica intelectual é o nosso trabalho. O problema é quando o cara vem pro lado pessoal. Na minha opinião, você errou quando você falou que prefere votar no Boulos do que no MBL. Por quê? Não, porque pra mim não tem comparação o Boulos com o MBL. Não, eu falei que o Boulos é um cara, pelo amor de Deus. Não, mas veja bem, eu falei que eu votaria nulo, mas se alguém apontasse uma arma na cara da minha mãe e falasse vota num dos dois, seria no Boulos. Mas normalmente eu votaria nulo. Sim, mas pra mim você errou muito nessa aí. Porque o Boulos, pra mim, o Boulos num país sério, ele estaria preso. Não poderia nem ser candidato. Primeiro, ninguém explicou ainda o que aconteceu, e eu já cobrei até, inclusive, do pessoal do MBL, alguém me dizendo que era do MBL e falou que eles estavam preparando algo sobre isso. O Arthur falou que não estava sabendo, não sei. O caso do prédio ocupado pelo MTST, quem é o presidente do MTST? Ainda é o Boulos, não é? Quem é? Quem que é, né? É verdade. Né? Consegue ver na internet aí quem é o presidente do MTST? Vê aí, Matheus, quem é? Então você tinha um prédio, lá na Avenida Rio Branco, ocupado pelo MTST, que tem reportagens, que a reportagem diz que o pessoal do MTST cobrava aluguel de sem teto, num prédio ocupado. Mas eu não tô discordando de você que o Boulos não vale nada. Mas menos que nada. O Boulos é uma figura execranda. O Boulos é ligado a movimentos terroristas. O Boulos é ligado à invasão de residência, de violência, de tudo que você imaginar. Só que aí tem um ponto. Cícero falava, eu prefiro um exército do lado de fora das muralhas, atirando em mim, do que um único traidor com um punhal dentro das muralhas. O MBL é o traidor com um punhal dentro da muralha. O Boulos é literalmente o cara que tá tentando invadir a muralha. Né? Sim, sim. Mas eu particularmente... É o inimigo conhecido? Eu não vejo... Que nem, por exemplo, eu convidei o Kim. Isso que eu acho legal de você ter internet, é por isso que querem censurar a internet, né? Tem, entre tantos motivos, né? Porque a internet é dar poder pro povo, né? Como eu já falei, nunca na história da humanidade houve tanta pulverização de poder como com a internet. Concorda? A maior pulverização de poder foi literalmente o que é democracia, que as pessoas dizem defender. Poder para o povo. A internet deu poder para o povo, deu voz para todo mundo, pro bem e pro mal. A gente tem que lidar, né? Quando Einstein postulou ali toda a questão que a gente chegou à energia nuclear, ele queria para gerar energia, não para fazer bomba. Ele foi um crítico absurdo do projeto Manhattan, por exemplo. Ele foi um crítico ferrenho da criação de bombas atômicas, né? O Albert Einstein. Só que a gente faz coisa pro bem, alguém vai usar pro mal. Né? Não tem como. Agora até esqueci que eu tava falando. Sobre o Boulos e o Catar. E o... Kim Catar. Eu ia falar coisa que ele ia me processar. Lembrei, tá. Por exemplo, eu fiz uma live, sempre briguei por questão de diminuição de impostos para videogames. Até porque a gente não tem indústria no Brasil para defender. Ou o Brasil tá produzindo videogame, que eu não tô sabendo. Né? Tinha aquele Polystation, né? Que era aqui no Brasil. Mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É você querer sair
com a ucraniana eu te ofereceria a Regina Casé, né? Pô, meu Então, pai chegou com um videogame e chegou, era um Polystation. Esse tinha mesmo. Esse tinha mesmo. É. Então, sempre defendi, sempre briguei. Tô na internet. Tem até o canal, né? Tem o canal também. Desde 2005, com o canal direto desde 2006 no YouTube. Eu sou o primeiro youtuber gamer brasileiro. Não tô mais isso aí, mas, pô, sempre briguei por isso. Pô, aí chamei, o Kim fez um projeto pra reduzir imposto. Pô, se a gente reduzir imposto, a gente vende muito mais. Né? Mexe com a economia, até arrecada mais imposto. Curva de Laffer, só estudar um pouquinho pra saber isso aí, né? Aí chamei o Kim pra um podcast, ele veio, participou no meu canal. A gente pediu pra todo mundo, falou, a gente vai escrever um texto aqui, vocês mandam pra todos os deputados, tá? Pra fazer uma pressão pra diminuir o imposto. A gente conseguiu diminuir o imposto, assim, em 2 semanas, em 10 pontos percentuais. Excelente. Foi a época do Bolsonaro. Se fosse na época do PT, nunca que isso ia acontecer. Né? Foi na época do Bolsonaro. Então também, como eu falo, quando o MBL falou Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, erraram demais. Demais. Não, isso é má fé. Isso é... Né? Não, essa frase deles foi má fé. falar que o Bolsonaro também é ruim, que não é a solução pro Brasil, eu também não acho que o Bolsonaro é a solução pro Brasil. Mas não é a mesma coisa que o Lula. Né? Não é a mesma Pelo coisa. amor de Deus. Essa frase do MBL mostra toda a má fé deles. Tanto que a gente viu um monte de impostos sendo reduzidos. Quer dizer que o Marechal Hindenburg e o Hitler é a mesma coisa na cabeça deles? Não que eu goste do Marechal Hindenburg, sim. né? Mas enfim. Então- Isso que eles falaram mostra que ou eles são retardados, que não tem senso de proporção nenhuma, ou eles agiram na má fé mesmo, pra eleger o PT. É que eu, particularmente, falei, eu conheço o Arthur, tenho amizade com o Arthur, e eu, por exemplo, não vejo má fé nele. Não posso estar enganado, mas eu não vejo. Eu achei, como eu falei, eu achei todo o trabalho dele como deputado estadual impecável. Pra mim, né? Sempre veio lutando por coisas boas. Né? E o Kim também, os projetos dele, todos que ele apresenta, agora tá apresentando 2 muito bons para você acabar com essa um pouco com essa ditadura, essa loucura do judiciário. Né? E a gente não vê, a gente vê outras deputadas, a gente vê a própria Tabata, é só projeto idiota. Né? Só projeto o Estado cuidado de absorvente, pé de meia, ela defender é só coisa idiota. O Kim queria fazer um projeto para prender pessoas que falassem mal de político durante a eleição. Isso não é possível que ele fez isso. Fez isso. Então, ele tem uma veia de censurador, de ditador impressionante. Então, a única coisa que eu falando com o Kim, que eu discordo, eu falei isso, tá no podcast lá no meu canal, e eu falei com ele, falei assim, Kim, por exemplo, tem coisas que a gente tem que lutar contra. Por exemplo, esse negócio da propriedade privada ter que cumprir função social, isso é absurdo, porque o que é função social? Então qualquer cara pode falar, não, a sua propriedade não cumpre função social e tomar minha propriedade. Então, ele falou assim, não, isso aí não tem problema. Eu falei, pô, não claro tem problema? Tem problema. Meu Deus, isso é uma doutrina de um esquerdista comunista chamado Leon Duguy. Então, isso é um que é uma problema coisa que absurdo. contamina a Constituição. Então, é a mesma coisa. É o que eu brigo tanto com o lado. E eu tô do lado dos dois. Eu tô tanto do lado da direita, entendeu? Como do lado do pessoal que quer reduzir Estado. Que é o que eu quero demais, reduzir Estado. Eu tô do lado dos dois. Só que o pessoal da direita parece que não tá tão preocupado em reduzir o Estado. Eu falo, não, a gente tem que diminuir o imposto. Tenho que acabar com o IPTU. Eu tenho que acabar com o IPVA. Esses impostos são malignos, eu não tenho propriedade. Né? E o pessoal também do lado de lá quer, vou gastar menos e tal. Tudo bem, é bacana. Mas eu tenho que mudar a estrutura do Estado. Isso senão não adianta. Entendeu? Só você gastar menos. Né? Eu tenho que olhar linha por linha. Como eu falei, no Brasil, a gente paga, e tô falando isso muito sério, a gente paga, o Estado paga pra índio fazer a dança da chuva pra não chover em evento esportivo. A gente paga isso. Você tá brincando. O Estado de São Paulo, não sei se ainda paga, mas durante anos o PSDB pagou pra um instituto lá em Guarulhos que chama Instituto Cobra Coral. Que eles pagam pro índio dançar pra não chover no dia de eventos esportivos. É dinheiro roubado do povo e jogado fora. Agora você... Mas com certeza tinha um cacicão lá dentro, com né? certeza. Seria lindo se jogassem fora. Só que tá subsidiando a superstição e... Não é superstição. O cara vai lá, paga 1 milhão pro cacique, o cacique devolve 900 mil pra ele. Ele fica, você acha que alguém acredita? Você acha que alguém é trouxa? Aliás, se eu não me engano, um dos que assinou isso aí, se eu não me engano, um dos que assinou esse absurdo, que fez esse contrato, foi no governo teria sido no governo do José Serra aqui em São Paulo. Não, mas que tem a rachadinha. Você acha que o José Serra acredita nisso? Não, claro que Você acha que ele acredita em dança da chuva? O não, José tem Serra. rachadinha, mas assim, promove a superstição também.
E isso é igual a emenda parlamentar. Emenda parlamentar é pedir pra ter rachadinha. Tem que acabar a emenda parlamentar. Aliás, o Boulos defendeu o Rachadones, né? Sim, ele passou pano pra rachadinha. Defendeu. Só que a gente tem que tomar, por exemplo, seria até bom se quem quiser mandar uma mensagem até aí. É bom eu não misturar muito assim a palavra rachadinha com a palavra Kim, porque eu já tô tomando um processo do grande defensor Não, da liberdade de expressão mas aí. aí que tá. Eu até vi um esquerdista esses dias falando isso, né? Eu fui num evento agora, que foi um evento em prol da liberdade do Monark. Que foi uma corrida de kart. E eu Sério? Caramba. E eu até falei, eu sou muito pesado. Um kart de 7 HP, eu não tenho como correr, né? Vai ser o equivalente a um kart de 2 HPs pra mim. Todo mundo lá tinha 50, 60. Tinha uma menina lá que tinha 40 quilos. Pô, aí o carro dela voava. Como é que eu vou correr? Só que, graças a Deus, essa molecada mais nova não gosta de carro. Então não tinha ninguém praticamente que sabia pilotar. Eu fiquei em segundo por 2 segundos. Pô, essa molecada gosta do quê então, né? Pô, não gosta de carro, não gosta de arma, pô, não gosta de carne. Pô. Não sei, até tava o Loconte lá. Sei, pô. Que não quis mais debater comigo, né? Como você falou. Né? E escreveu uma mensagem lá que eu sou raso, mas não quer discutir comigo, não sei porquê. Aí eu dei quase 2 voltas, em 14 voltas eu dei quase 2 voltas dele. Aí eu falei, pô, eu achei que o cara só era ruim na economia, mas ele é ruim pilotando carro. E tudo que o cara faz, o cara faz. Ó, Loconte, já fica o convite aqui pra você vir debater com o Engenheiro Léo, tá aberto aqui o podcast. Não, mas sempre. Aliás, já convidamos vários outros aí que você convidou, o pessoal do podcast Três Irmãos convidou, eles não aceitam. Que é um tal de... Como é que é? Eu esqueci o nome desses caras. Os caras me convidam, mas eu não sei quem são esses caras. Foi o... Que fugiu, foi o... Qual da onde aqui? O Gaio Fato? O Gaio Fato. Esse Gaio eu ia, Fato. Ele foi no Três Irmãos, eu ia lá no dia, falei, liguei ela, falou, tô indo aí. Aí ele, não sei, ele não deixou. E o outro da lá de Minas, né, que você falou, né? E o outro, também nem sei quem é. Esses caras convidam, eu não sei quem são esses caras. Aí alguém me fala, eu falo que vou e os caras não... Os caras somem. Invista em prata com a Real, com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.